Olá, noivos, tudo bem? Bom, se você acredita que tem o corpo duro e não consegue dançar, e aí quando você vê um vídeo de alguma pessoa dançando, por exemplo, no YouTube, e não consegue reproduzir esse vídeo, né, reproduzir esses movimentos, assista esse vídeo até o final, que a gente vai explicar para você como funciona essa questão de ver o vídeo e tentar fazer o movimento. Vou te ajudar nesse ponto, legal? Hoje eu estou aqui com a Camila Caliani, minha esposa e minha parceira de dança, para me ajudar a fazer alguns movimentos nessa dúvida que surgiu, né, que o pessoal acabou mandando pra gente, tá bom? E eu sou o Rodrigo e a gente ajuda os noivos a dançarem a música desejada no dia do casamento, do zero, para quem não sabe nada, até o dia, né? Até a apresentação final. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a questão do corpo duro e a questão de conseguir reproduzir a movimentação que acontece num vídeo, por exemplo, no YouTube, eu vou levar do princípio, né, que você viu um vídeo no YouTube, viu um casal dançando, e esse casal é muito bonito dançando, por isso chamou a atenção, né? E quando você tentou reproduzir esse movimento do YouTube, você não conseguiu, certo? Bom, vamos lá então. Quando você vê um vídeo no YouTube, a maioria dos vídeos que estão no YouTube ou são de casais que treinaram, por exemplo, para apresentar no dia do seu casamento. Então o que está lá é o resultado final, é o dia do casamento, né? Dificilmente você vê um vídeo, por exemplo, eu já até procurei, tá, gente? Mas eu não encontrei vídeo alguém falando assim, meu primeiro ensaio, meu segundo ensaio. Normalmente tem o resultado final. Ninguém quer colocar ele errando, fazendo um movimento errado, ok? A pessoa já coloca o final. E a maioria das pessoas procuram também, assim, ninguém procura o Joãozinho e a Maria treinando dança no quintal de casa. Todo mundo procura campeão brasileiro, a dança perfeita, o melhor que existe, o movimento... dança no dia do casamento, então você vai achar a dança no dia do casamento. E o processo de treino, onde geralmente eles erraram... Teve todo um processo, né, de aprendizado. Teve que repetir de novo, teve que apreciar o movimento, isso tudo vocês não viram, porque vocês só viram o grande dia. Mais ou menos o que o Faustão faz, né? O Faustão, ele até faz um making off, vamos chamar assim, né? Antes, ele apresenta os melhores momentos de como foi aquele treino, mas não mostra o processo real ali, como foi realmente. São pequenas cenas, né? E depois mostra a apresentação final. Mas para chegar na apresentação final, leva tempo, é um caminho, né? É um processo de aprendizado. Então, quando você vê um vídeo no YouTube, ele levou um tempo de aprendizado, ou então, se você vê algumas apresentações já de coreografias prontas, aonde o professor está dançando com uma bailarina. Por exemplo, se você entrar no meu canal, no nosso canal, você vai ver a gente dançando a nossa apresentação ou festivais de dança que a gente já dançou, enfim. E talvez você se encante com ela ou não também, tanto faz, né? Mas talvez você se encante com a gente dançando e fale, nossa, eu quero dançar que nem eles. Mas a gente já dança há um tempo, a gente já pratica isso há algum tempo. E, gente, mesmo assim, somos humanos e erramos. E erramos. Exatamente por isso que a gente continua sempre treinando. Treina para não errar, né? A gente até faz aula para não errar também, né? Então percebam que até a gente que trabalha, que é profissional, a gente treina faz aula e treina para não errar. Então o processo é esse, tá bom? Mas Rodrigo, mesmo partindo desse princípio, eu quero ajudar você que está em casa a começar a soltar o corpo, a entender um pouquinho melhor a dança. Então qual seria a primeira parte desse processo, né? Porque você viu o vídeo lá, ela girando, pegando, jogando para cima, fazendo um movimento muito bonito. Qual que seria a primeira parte desse processo, né? Então eu quero te ajudar com isso. Então existe dentro da dança 2, a maioria das danças que são apresentadas em casamento, né? Não estou falando
Porque às vezes existe aquelas apresentações individuais, né? O funk, ou alguma apresentação da noiva, ou apresentação do noivo, enfim, existe essas intervenções, eu vou chamar assim, individual. Mas a dança dos noivos, que é o casal, a base dela é a dança de salão, tá? Porque é a dança 2. Então eu vou mostrar para vocês 4 movimentos que são básicos para qualquer dança, para qualquer estilo, seja ele rock, forró, samba, pagode, valsa, o que você quiser dançar, você vai utilizar esses 4 movimentos. Não necessariamente os 4, mas alguns, né, algum desses 4. Né? Ou você vai usar um movimento ou 2, enfim. Primeiro movimento que você vai usar, com certeza, o famoso 2 para lá e 2 para cá. Não tem jeito, tá, gente? Se você vai dançar um forró, se você vai dançar um sertanejo, se você vai dançar um samba, o 2 para lá, até na valsa isso cabe, tá, gente? Eu vou fazer essa marcação 2 e 2. Rodrigo, eu sou duro, não consigo nem fazer o 2 e 2 com meu noivo. A gente não sai nem do lugar. Então vamos fazer o seguinte, volta um pouco, tá, gente? Esse aqui é um passo a passo, é uma escada. Legal? Então o primeiro passo é o que é? Treinar sozinho. Treina ele individualmente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Contando. Conta, tá, gente? Verbaliza o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo. Dessa forma você consegue memorizar melhor e seu corpo começa a entender melhor. Você deixa de usar só o sinestésico, né, o canal sinestésico, e começa a usar outros canais para aprendizado também. Isso facilita o processo de aprendizagem, tá? Ah, mas no dia do casamento eu não vou contar. Não, claro que não, tá? No dia do casamento você vai sorrir, bonito, você já treinou tanto que vai... mentalmente vai... O corpo já acostumou com aquilo, tá? Mas... o que eu comento nas aulas e que eu acho que facilita demais quando eu estou dando aula. Imagina que você, não sei se você dirige ou não, mas se você anda de bicicleta, né, talvez, enfim. Quem anda de bicicleta é a famosa frase, quem anda de bicicleta nunca esquece. Por quê? Porque o corpo memorizou. O corpo tem essa memória muscular, vamos chamar assim, tá? E para quem dirige é a mesma coisa. Começa a dirigir, parece um processo difícil, fica tenso, fica preocupado com o que tá, enfim, tem que prestar atenção em tudo. E com o tempo isso vai melhorando. Você consegue ficar mais tranquilo e até ver o celular que não devia, você consegue dirigindo, né? Não deveria, mas consegue. Mas percebam que a coisa começa a ficar fácil. Você não começa a desprender tanta energia para dirigir como você fazia no começo. A mesma coisa é a dança, ok? Então, praticamos sozinho, praticamos no casal. Olha que legal, 2 e 2, dançando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Legal. Eu estou coreografando um casamento que é uma valsa maluca, né? Ele sai da valsa e vira um sertanejo. Esse é um passo, por exemplo, que cabe num sertanejo, cabe num forró com certeza. Legal? Segundo movimento. Movimento à frente e atrás, movimento em linha. Frente, atrás, ok? Frente, atrás, a mesma coisa. Esse é o movimento que a gente usou do Dirty Dance, na coreografia do Dirty Dance, fazendo essa marcação, indo à frente, indo atrás, né? No filme é mais rapidinho, tá? Mas, por exemplo, se você vai dançar uma música que é mais lenta, não tem problema, você pode usar esse movimento. Tem um outro casamento que a gente está coreografando, do Everthink. Vocês vão ver essas cenas que eu estou te falando. É assim que passar o casamento, porque eu não quero liberar para vocês antes do casamento acontecer, né? Então, assim que liberar, assim que acontecer o casamento, a gente vai liberar as cenas de como foi o ensaio, algumas cenas deles treinando em casa, e aí sim o resultado final. Vocês vão ver como é o processo e como é a construção. Tá? Então nos próximos vídeos, aguarda aí mais uma, 2 semanas para acontecer o casamento e a gente ter essas imagens, né, do casamento também, e aí eu vou começar a disponibilizar para vocês, né? Normalmente
E até para criar uma curiosidade, a gente não libera as danças, né, as filmagens antes de acontecer o casamento. Porque aí vai que algum familiar vê, algum convidado acaba vendo e não é... Lembra que esse é o momento esperado. Todo mundo quer ver. A curiosidade gera também aquela emoção, né, Então do tem momento. que guardar o segredo. Mas logo vocês vão ver, tá? Prometo. Ó, então fizemos 2 movimentos. Terceiro movimento, a abertura. Esse também é um passo que a gente usa muito, tá? Essa abertura aqui. 1, 2, 3, 4. Reparem que o movimento ele é igual do homem e da mulher. Todos esses 4 que eu vou falar, né? Nós estamos falando, o movimento ele é igual tanto para o homem quanto para a mulher. O que muda? Que eu começo com a minha perna esquerda, ela começa ao contrário, com a perna direita. Sempre ela vai estar em oposição, né? Em movimento espelhado, vamos dizer assim, né? Ela está de frente, eu estou com a minha esquerda indo para trás, ela está indo com a direita indo para trás, criando esse movimento contra, né? Em nenhum momento eu vou estar com a minha perna esquerda para trás e ela também vai estar com a esquerda dela para trás. Se isso acontecer, está errado, ok? Não é assim para a gente começar. Existe um movimento que isso acontece? Até existe. Mas são movimentos avançados, são variações desses movimentos. E é aí que o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque quando a gente vê um vídeo, por exemplo, no YouTube, existem as variações desses movimentos. E a pessoa não consegue identificar que existe um passo básico ali, né? Ela vê o movimento top, movimento que mais elaborado, movimento mais lapidado, mas a base foi construída ali, né? Que é isso que a gente está fazendo, construindo a base. E esse movimento mais lapidado é uma variação dessa base, né? É uma desconstrução da base. Desculpa, pode falar. Tem a regressão, o resultado, o básico e o avançado, né? E assim, uma coisa muito comum do dia a dia, que talvez fique mais fácil de entender, por exemplo, você fazer um arroz branco, um arroz integral e um risoto. Tudo é arroz, né? Boa. Mas o arroz branco vai menos água, o arroz integral vai mais água, o risoto vai vinho. Tem umas variaçõezinhas, tem um toque diferente. Isso, e é esse toque que vai satisfazer o paladar de cada um, no caso da dança, que vai satisfazer aí a necessidade de cada um. A necessidade dos noivos. Sim, é isso. Legal, show. Ficou faltando um movimento, eu prometi 4, nós fizemos 3, vamos lá? Qual seria o quarto movimento? Esse movimento eu falo bastante dele. Se vocês já correram ali minha timeline ali do Instagram, timeline não, desculpa, meu feed, né, do Instagram, vocês vão ver que eu já usei esse movimento, mas esse movimento para mim, ele é o mais importante. É o quadrado, tá, gente? É esse movimento de abertura, abre e fecha. Abre e fecha. Esse movimento, ele surgiu junto com a valsa, tá? E a valsa na dança de salão, ela é considerada a mãe das danças ali, da dança 2. Porque, na verdade, a valsa, ela marca o início da dança 2, tá? Essa é uma curiosidade, mas é interessante a gente saber disso. Foi a primeira dança onde o homem entrelaçou ela, né? Começou a abraçar a dama pela cintura. Até então as danças aconteciam assim, ok? Que se vocês repararem, esse tipo de postura é o que é usado, por exemplo, em filme como A Bela e a Fera, que são danças Cinderela, são danças palacianas, que depois desse momento das danças palacianas é que foi para a valsa, tá? Foi a transição dessas danças, né? Que tinha essa pegada mais corte, mais nobreza, e foi para a valsa. Então a valsa, ela foi a primeira dança em que o homem abraçou a mulher pela cintura, e aí criou essa conexão de espaço. Até então a coisa era mais aberta.
Ela tinha que saber uma certa coreografia. Aí aqui não, aqui a gente começa a criar uma conexão, onde ela precisa mais sentir o meu movimento e começa a perceber a minha intenção. Tá vendo que eu tô girando e a gente não combinou nada. Aliás, a gente não combinou nada do vídeo nenhum. Aqui a gente saiu falando porque a gente achou que é um tema interessante, foi uma das perguntas que aconteceu, né? E um tema bem relevante. E, gente, ó, desculpa cortar, mas sobre o que eu falei do arroz branco integral e risoto, e ele tá falando aí das regressões, das evoluções, das variações. Então, se a gente analisar, por exemplo, o quadrado, ele nada mais é do que um passo para frente e um para o lado. E a gente já ensinou vocês a fazer a variação 2. Frente, isso. Frente, trás, lado. Isso mesmo. Perfeito. Então, nada mais é do que uma regressão, uma evolução, uma soma do movimento, que a gente tá? chama de passos compostos, né? É isso aí. Pessoal, um exemplo que eu gosto muito dentro de usar é a história das notas musicais. Existem 7 notas musicais, né? Claro, mas tem o sustenido, tem o bemol. Tira eles, vamos tirar esses... o pessoal da música chama de acidentes musicais, né? Vamos tirar esses acidentes musicais. A gente tem 7 notas, ok? Essas 7 notas, a gente toca qualquer música. Não tem um estilo de música, pelo menos eu desconheço, que entra uma 8ª nota, né? São ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Acabou. Não tem uma outra, né? Não existe uma outra nota. Se tiver, coloca aí, até de curiosidade para mim. Coloca nos comentários se tem, porque eu desconheço, na minha opinião, acho que não tem, né? Do que eu já pesquisei de música, não sou músico, mas já estudei um pouquinho de música para poder ensinar a dança. Então, do que eu conheço, eu nunca achei uma 8ª nota. Mas, quem sabe, né? Não sei, também não sou dona da verdade. Quem sabe? Outro exemplo aí, né? Sim. Um outro exemplo, ele está falando de tudo que envolve a dança. Eu estou trazendo um pouco mais para a rotina de quem não conhece a dança. São os números. Né? Sim. Nós temos 10 números de 0 a 9. E com esses 10 números, a variação das combinações vão de 0 a mais de milhões, bilhões, trilhões. Talvez infinito. Talvez infinito, mas são os mesmos números. Né? É isso aí. A dança é a mesma coisa, tá, gente? A gente pode reproduzir, né, movimentos mais simples, por exemplo, segurando na mão e usando o quadrado como base. Posso fazer isso abraçado, por exemplo. E olha uma variação, só para ilustrar o que a gente está falando isso na dança, olha uma variação que eu gosto muito dessa variação. Ó. Como muda. Ela está em outra postura. Existem posturas dentro da dança de salão. Essa é uma outra postura, tá ok? Outra possibilidade também que eu gosto de fazer. A gente pode fazer esse quadrado virando. Olha que legal. Ó. Rodando. Agora, olha que legal se eu fizer esse quadrado passando por fora do pé dela, ó. Tá? Se eu fizer esse movimento, ó, olha agora, ela vai pisar por fora, ó. Vou fazer por outro lado para ficar mais fácil de visualizar, ó. Em vez de eu pisar por dentro, ela pisa por fora, ó. Ó. Ó como ela pisa por fora, ó, saindo do meu lado. Ó. Já ganha mais espaço. É o mesmo movimento. É o mesmo movimento. Ah, posso fazer ela de costas também aqui? Pode, olha que legal lá, começando com a direita. Ó. Olha ali, que legal. Variação do quadrado. Variação do quadrado. Mesmo movimento feito. A gente usou o que aqui? 4, 5 variações? De mão dada, girando, mudando a direção. Fiz para a esquerda, fiz para a direita. Mudei as direções. Tá vendo? Então, a questão de você ser dura é falta de conhecer a base. Resumindo tudo isso que a gente falou. Ah, eu me sinto dura para dançar. É falta de conhecimento da base. Precisa estruturar a base, que assim você vai se sentir mais confiante e vai conseguir o movimento, ok?
Depois disso, treinar. Até porque eu não danço a dança de salão mole, eu não solto muito meu corpo, não rebolo, não tem essa necessidade. Precisa ter muitos molejos, né? Então, a palavra duro... Ok? Então, ser duro aqui, no caso, a gente está traduzindo como não entender a base, tá? Porque você não viu eu fazer esse movimento. Ele é rígido, Eu, em nenhum momento eu quebro, por exemplo, o quadril para fazer ele. Não existe isso, tá? De quebrar o quadril, a gente não faz esse movimento. Então, falta conhecimento da base. A conclusão é essa. E você que, eu vejo o vídeo e não consigo reproduzir, cai na mesma questão. Por isso que a gente juntou essas duas questões. Porque para reproduzir o que você está vendo, você vai ter que voltar à base. Porque ali, com certeza, tem profissionais, né? O que está fazendo, o que está mostrando ali são passos elaborados. Já conectados um no outro, já feito uma combinação. Perfeito, o que faz muita diferença.